Entrevistado ao vivo no estúdio, o secretário municipal de saúde de Bauru, o médico Fernando Monte. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Um prazer estar aqui na TV Prevê. É um prazer te receber aqui. Você esteve em São Paulo essa semana, junto com o prefeito, vereadores, com o secretário da Saúde, e a notícia vinculada na imprensa, até gostaria que você explicasse, é que talvez a Prefeitura de Bauru assuma a administração do hospital de base. O que tem de concreto nisso, Fernando? Na verdade, nós retomamos um assunto desde que o atual secretário estadual da Saúde assumiu, Dr. Davi Wippe. O prefeito Rodrigo Agostinho havia pedido uma audiência para tratar deste conjunto de assuntos, que são as dificuldades que a gente vem vivendo, especialmente na área de internação hospitalar. Todo mundo já está acompanhando isso, não é? Várias entidades envolvidas nesse processo. Então, o prefeito havia pedido essa audiência. Essa audiência foi concedida agora e o prefeito resolveu ser acompanhado na audiência dos membros da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, né? Nos acompanha o doutor Paulo Eduardo, o doutor Raul. Então nós fomos a São Paulo para fazer uma discussão aberta sobre as questões, os problemas que estavam envolvendo as questões de saúde. E durante esta reunião, uma das coisas que foram inquiridas, já haviam sido abordadas em outros momentos, mas vocês têm disposição? A pergunta foi exatamente essa: vocês têm disposição de assumir a área hospitalar? E nós, de uma maneira muito responsável, dissemos: temos. A gente não se furta a fazer isso. E o prefeito até colocou: olha, aí não é uma questão de se a gente assume ou não assume, a gente precisa ver como esta questão vai ser feita, vai ser dada, porque não dá para assumir sem recursos. Claro. O município está gastando hoje 28% dos recursos na área da saúde. A gente não tem mais recurso para fazer frente à gestão hospitalar. E eles garantiram: não, a gente estaria disposto a fazer esse processo, transferindo recursos, não é? E não foi nem bem focalizado no hospital de base. A gente acabou focalizando porque o hospital de base, junto com o pronto-socorro, forma um complexo único ali, não é? Acho até que as pessoas têm dificuldade de enxergar o que é o pronto-socorro, o que é a parte municipal e o que é o hospital, que é gerido pela FAMESP. Muito bem. Mas a nossa ideia, o Dr. Raul vem falando bastante nisso, o Dr. Paulo Eduardo também tem insistido nisso. A ideia que está predominando é que aquilo funcione como um complexo único. Ou quem gere o hospital, que hoje é a FAMESP, assume a área da primeiro atendimento no pronto-socorro, ou quem está gerindo o pronto-socorro, que somos nós, assumimos o hospital. Então, esta ideia de fazer dali uma coisa única é uma ideia que já vem de muito tempo, não é? Nós não tínhamos, professor, em outras oportunidades, eu já falei isso aqui algumas vezes, nós não tínhamos um organismo que pudesse assumir o hospital. Às vezes as pessoas pensam assim: mas por que o município não pega para si? Não é? Então, explicando aqui matematicamente qual que é a razão disso. Hoje, nós gastamos na Secretaria Municipal de Saúde 70% do nosso orçamento com pessoal. Nós estamos bem acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos cerca de 1.700 funcionários. Só o hospital de base tem 1.000 funcionários. Então, se a gente pegar o hospital de base, ele não cabe dentro da prefeitura. A gente estoura a Lei de Responsabilidade Fiscal com todas as consequências. Conseguimos aprovar na Câmara Municipal o Estatuto da Fundação Regional de Saúde. Então, talvez um organismo tipo a Fundação seja o organismo que venha a gerir uma instituição de natureza hospitalar. Nós firmamos um compromisso com a Secretaria de, num prazo de 30 dias, fornecer à Secretaria que visão nós temos disso e aquilo que nós queremos assumir. Uma coisa é certa: há várias áreas que nós queremos assumir desde já, não é coisa para o médio prazo. Por exemplo, tudo aquilo que não for intrinsecamente hospitalar, a parte laboratorial, a parte de apoio diagnóstico, toda esta parte que dá para fazer sem internar a pessoa, nós pretendemos assumir de primeiro plano no nível municipal. E talvez, num prazo um pouco mais longo,
ter um cronograma para assumir o hospital de base e a maternidade. Quer dizer, não tem sentido a maternidade que tem uma pequena complexidade não ser gerida a nível do município. Eu acho que isso tudo vai modificando o modelo que a gente tinha de serviços de saúde na cidade, e eu acho que a tendência vai ser de uma melhoria bastante grande nesse serviço. Eu tenho sempre esperança que a gente está caminhando para dias melhores. Né? Botucatu assumiu e não estão tendo problema financeiro com isso. Está vindo verba suficiente para... O que a gente sabe, eles têm a gente não tem uma informação, não participa desta discussão de forma mais próxima. Mas as notícias que a gente recebe a respeito disso é que esses hospitais são orçados de acordo com o que eles fazem. Existe um contrato de gestão, então de acordo com o que eles estão fazendo, o governo estadual repassa recursos para eles, né? Fazendo esses processos. E eu não tenho notícia de que tenha pelo menos uma dificuldade financeira significativa naquilo que eles operam. Porque esse é um problema hoje do sistema de saúde, é financiamento. Agora, é claro, o município quer fazer um negócio seguro com a Secretaria Estadual, mas uma coisa importante que eu acho que a gente tem que registrar aqui é a posição do prefeito municipal em não se furtar em administrar os hospitais. O município aceita participar. Se a gente resolver a questão de financiamento, a questão de assumir a gestão, nós temos coragem de entrar neste processo. Ô Fernando, e a classe médica de Bauru ficou bem magoada quando passou toda essa administração para Botucatu, né? Sentindo assim, preterida pelo governo do estado, pelo deputado, do modo geral. Eu senti isso conversando com alguns médicos que ficaram extremamente como que se estivesse dando um atestado de incapacidade para esse pessoal histórico de Bauru na administração de coisas importantes na saúde de Bauru, né, Fernando? Eu também senti desta maneira. E veja, de certa forma, o município também viveu este fenômeno, porque acho que todos se lembram, no finalzinho do ano estava aquela notícia de que o hospital ia fechar. Até chegaram a noticiar para a gente e para o próprio prefeito, olha, o hospital vai fechar, a nossa alternativa para ele é fechar. E a gente não admitia, até estava no momento de campanha eleitoral, a gente disse, não, nós vamos fazer todos os esforços para não deixar o hospital fechar. Nós fomos chamados pelo secretário da época, era o outro secretário, né? Não era o doutor Davi Uip ainda, era o doutor Giovanni Cherry. Fomos chamados lá para ver como isso poderia ser tratado. E dissemos, olha, a gente até tem disposição de entrar neste processo de fazer a gestão desses hospitais, de forma direta ou de forma indireta. Muito bem. E o que aconteceu a partir dali é que as definições que a Secretaria tomou, eles nunca deram notícias também mais para a gente, né? Então eu tenho a impressão que o que a classe médica viveu em Bauru é que eles não foram consultados. Em nenhum momento se falou com qualquer liderança da categoria médica sobre aquilo que estava acontecendo, que estava sendo desenhado. E eu penso que tem um processo de gestão do trabalho médico nessas instituições, professor, que é muito unilateral, né? É muito pouco negociado, e isto causa uma certa contrariedade, enfim, nos profissionais médicos. Eu penso o seguinte, saúde tem que ser cada vez mais discutida, eu sempre falo isso. É que não é fácil discutir, porque as pessoas às vezes não têm muita disposição. A pessoa quer discutir assim, ela quer colocar uma ideia, não é? Agora, a ideia é a parte mais fácil, o difícil é implementar a ideia, é fazer a ideia acontecer na prática, né? Mas eu acho que nós estamos trilhando caminhos. Eu sempre digo uma coisa, professor, que é o seguinte, pelo menos nós estamos passando a limpo a saúde aqui em Bauru. Está tudo ficando claro, a gente não tem escondido nada, nenhum elemento dos problemas que nós temos, da dificuldade, está tudo jogado às claras, até para a sociedade. Está bem transparente, né? Até para a sociedade poder participar e opinar que caminho que quer seguir, né?
Bom, o governador já falou lá atrás, e agora volta a falar, e agora parece-me que virou uma proposta concreta. Você acha que o pessoal de Bauru, do Centrinho aqui, já se pronunciou contra, já acha que não deve, de transformar o Hospital do Centrinho num hospital geral? Professor, olha, eu vou colocar alguns elementos nesta análise do hospital, que eu acho que são elementos importantes. Em primeiro lugar, não há dúvida que Bauru precisa de mais leito geral, não é? Esta é uma constatação que todos nós concordamos, a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual, nós concordamos com essa visão, não é? Nós precisamos de mais leitos, especialmente leitos voltados à terapia intensiva. Então esta é uma realidade. De outro lado, nós temos um prédio. O que me dizem daquele prédio é que ele não estaria apropriado, eu não conheço detalhes arquitetônicos do prédio, nada disso, mas que ele não teria as condições internas de funcionar como um hospital geral, que é o que nós precisamos. Que para isso acontecer, ele precisaria de uma reforma. Então isto já parece ser um complicador. De outro lado, um segundo complicador é que ele é um prédio que foi feito com uma determinada destinação pela Universidade de São Paulo. Então me parece que ele pertence a um organismo, as universidades no estado de São Paulo têm autonomia administrativa, elas são autarquias de regime especial. Então, isso quer dizer que nem o governador pode dar uma ordem no sentido de pegar um bem da universidade. Agora, eu penso que a ideia de analisar isto, vamos analisar esta oportunidade de pegar o hospital como hospital geral, eu acho que é uma ideia que tem que acontecer mesmo. Porque acho que nós não temos condição de deixar de analisar todas as oportunidades que a gente tem para melhorar o sistema de saúde. Então isso vai ser analisado. Pelo que eu entendi, também nós não fomos avisados, o secretário estadual da saúde veio aqui, o Dr. Davi veio no final de semana retrasado para cá, e acho que ele queria mesmo fazer uma visita nos próprios do Estado, para ele tomar conhecimento disso, de maneira mais reservada. Nós não participamos disso, mas pelo que ele disse, ele ia negociar com o reitor da USP. Eu acho que para começar essa tratativa, vamos ver se é melhor transformar o hospital geral, se dá para adaptar o prédio com certa facilidade e tal. Eu acho que vai ser feito um estudo de viabilidade, então, para a utilização do prédio. Uma outra coisa que ele falou que nos deixou preocupados é a inviabilidade de reforma do hospital de base. Nós temos uma opinião, pelo menos neste momento, talvez não sei se ele tem mais elementos que a gente, mas a nossa opinião nesse momento é que dá para reformar o hospital de base, ele tem uma construção sólida, ele precisa ser modificado nas instalações, não é uma coisa muito complicada de ser feita. E talvez até se fazer um anexo, aumentando a quantidade de leitos ali no hospital de base. Nós temos esta visão, então nós precisamos abrir um diálogo com elementos técnicos para ver qual é a viabilidade de se fazer essa reforma. De qualquer maneira, não teria sentido a gente se dispor a pegar o hospital de base se a Secretaria Estadual vai tratá-lo como um mico, dizer assim, não, vocês pegam, mas nós não vamos reformar, não vamos fazer, aí tudo bem, aí vai ser difícil a gente também entrar numa aventura desse tipo, né? Então, o que eu acho? Há essa possibilidade do Hospital do Centrinho, mas nós não podemos deixar de pensar também no hospital de base, no sentido de recuperar aquele empreendimento da área de saúde, porque eu acho que é importante o papel que ele cumpre na cidade. Como é que está os problemas de internação de paciente em Bauru, Fernando? Professor, melhorou muito, tinha melhorado um pouco mais do que a situação que nós estamos vivendo neste momento. Logo no auge da crise, eu estive várias vezes pessoalmente no pronto-socorro, era uma situação de caos, né? Um dia eu fui lá, tinha 50 pessoas aguardando. Depois que saíram as medidas solicitadas pelo Ministério Público e acatadas pelo Poder Judiciário, no sentido de não haver recusa de internação, isto melhorou bastante. Nós ficamos com uma espera. Eu disse, nos dias seguintes à medida judicial, eu nunca tinha vivido um período tão tranquilo na Secretaria do ponto de vista de internação como aquele. Então,
houve uma melhora considerável. E nos dias mais atuais, começou a ter, que isso varia um pouco. Tivemos dias um pouco mais difíceis, dias um pouco mais fáceis, mas de qualquer maneira, está muito melhor do que aquela espera que a gente tinha antes. Não chegamos nunca mais até aquela situação de ter 50 pessoas esperando por essas internações. Então, é uma situação que não é uma situação folgada, é uma situação apertada, mas a gente consegue conviver com ela como ela está estabelecida nos dias atuais. Além disso, o Ministério Público abriu uma válvula. Não é uma boca muito grande de saída, mas é uma válvula que é internações no sistema privado. A gente manda para lá e daí o próprio Ministério Público acerta. Tem acontecido internação no privado? Aconteceram cerca de 5 internações já desta natureza, especialmente em áreas que a gente tinha muita dificuldade de encaminhar para esses hospitais. De qualquer maneira, a gente pretende manter essa válvula aberta, né? Acho que é uma forma importante. O Dr. Fernando Macelli Helene chegou a cogitar de se utilizar hospitais da região. A gente até tem diálogo com esses hospitais. Não é muito fácil, porque às vezes o paciente tem dificuldade de locomoção, enfim, tem uma série de barreiras disso. Às vezes a especialidade que a gente precisa, aquela internação, não cabe no perfil de funcionamento daquele hospital, que são hospitais menores. Mas enfim, a gente está tentando analisar, para fazer a gestão desse problema todo, com todas as variáveis que esse problema tem. De qualquer maneira, a síntese é que a situação está bastante melhorada. A falta de pediatra continua complicando o pronto atendimento infantil, né, Fernando? Complica muito, professor. O que nós não temos, talvez seja... É difícil a gente dizer isso para uma pessoa que está lá naquele dia esperando, né? Porque a pessoa, evidentemente, vai dizer, não, mas eu estou aqui esperando, eu preciso do atendimento e tudo mais. O que nós não temos é margem para o imprevisto. Então, as nossas escalas de trabalho estão completas. A gente tem a quantidade de profissionais nas escalas. O problema é o seguinte, um profissional ficou doente naquele dia, teve um mal-estar, faltou, ou teve alguma coisa que aconteceu com ele e não pôde trabalhar naquele dia. Ou, às vezes as pessoas tiram férias, tem pessoa em licença, porque isso é um direito dos profissionais. Esta margem nós não temos e às vezes isso atrapalha bastante o nosso funcionamento. A última notícia que saiu, que teve uma espera grande, as mães reclamaram e tudo mais, e virou notícia, foi uma situação desse tipo. Houve um imprevisto, um profissional faltou, acumulou casos, né? E também tem a ver, tem dia que os casos são mais simples, e tem dia que você tem muito caso complexo, que precisa de uma intervenção que é muito mais demorada. Nesse dia demora mais o atendimento. De qualquer maneira, nós estamos, professor, estamos em processo, não é nem abrindo, estamos em processo de fazer um novo concurso de pediatra. Salvo engano meu, a prova vai ser no domingo, e temos aí uma quantidade, cerca de 10 profissionais inscritos, e ficamos orando para que todos venham trabalhar conosco, né? Porque a gente precisa de pediatra. Ô, Fernando, o que acontece com a administração municipal, com os vigilantes, né? É comum a gente saber, as escolas estaduais não acontece depredação, elas têm câmeras, têm vigilante algumas e etc. Aqui elas são constantemente invadidas, quebradas, roubado computador, e agora o centro de zoonose, diz que roubaram animal, rouba carro. A prefeitura está bobeando nisso, Fernando? Professor, é o seguinte, olha, o quadro de vigilantes da prefeitura é um quadro que ele, na verdade, não absorveu novos profissionais, não é? Tem profissionais de bastante tempo de serviço e tal, que tem limitações para determinadas funções, e ele está mais voltado para questões patrimoniais. É difícil, se tiver a necessidade de um embate, por exemplo, num assalto, numa coisa assim, esses profissionais intervirem. Então tem essa limitação, né? De outro lado, a Secretaria da Saúde não tem muita ocorrência do ponto de vista de roubo, essas coisas. De vez em quando tem
uma unidade ou outra, a população até trata a nossa rede bastante bem. O que nós tínhamos muito era conflito interpessoal. Principalmente nas nossas unidades de pronto atendimento. E aí funcionário agredido. Isso, né? Exatamente. E aí nós colocamos vigilância, contratamos vigilância privada, para que também opere nessa questão de conflitos interpessoais. Muito bem. O que aconteceu no Centro de Controle de Zoonoses nos últimos dias me gera a desconfiança de que há alguma coisa além das pessoas simplesmente quererem fazer furto. Porque o local foi invadido sistematicamente por 4 dias seguidos, não é? 4 episódios. Eu não sei porque ali no CCZ a gente recolhe, por exemplo, animais de grande porte. A gente recolhe animais que estão soltos pelas ruas. Tem uma lei que determina isso. Esses animais, para serem resgatados pelos donos, pagam uma taxa. Eu não sei se há contrariedade na taxa. Às vezes, há proprietários de animais que não querem que recolha o animal lá. Nós ainda temos, professor, pessoas que vivem na zona urbana com conceitos que são conceitos da zona rural, não é? E não aceitam determinado regramento que a gente tem na zona urbana em relação a isso. Então, nós acreditamos que coisas que aconteceram lá foram consequência destas situações. Por que isso? Porque não houve um roubo de grande monta. Quer dizer, do ponto de vista de equipamento lá, foi porcaria o que foi subtraído. O que subtraíram mesmo foram os animais que estavam lá. Às vezes até o próprio dono, né? E alimento para os animais. A gente não pode fazer acusação desse tipo, mas veja, alguma coisa... Tem lógica que você está falando. Alguma coisa tem que explicar por que entram no mesmo lugar. Não pode ser coincidência. É um lugar que nunca ninguém entrou, de repente em 4 dias seguidos entram as pessoas. Então a polícia vai ter que investigar isso, porque para mim são coisas que estão correlacionadas. Não dá para entender quem não trata bem o animal, né? Exatamente. Porque cada vez, olha, quanto mais velho eu vou ficando, eu me surpreendo com o comportamento dos animais. Eu vi hoje na internet, eu vou passar para você depois, na África, um crocodilo. O crocodilo dá 3 do cara. O cara mergulha na água, o crocodilo vira de barriga para cima, aí sai da água com ele beija o crocodilo. Se o crocodilo fechar a boca, come ele inteiro numa bocada só, entendeu? E o cara conseguiu domesticar um crocodilo. Você é um animal irracional, né? Você vê, né, como é. Tigre, leão, a gente tá cansado de ver na internet, né? Mas crocodilo, essa foi. O cara entra na água, ele chama o crocodilo vem na flora. Ele entra na água, o crocodilo vira de barriga para cima. Eu não acredito, olha. A gente vai ficando surpreso com a conduta dos animais, né? Com a dos animais e com a dos homens, né, professor? Porque a gente começa a ver que às vezes nós estamos começando a viver num mundo que tem mais crocodilagem dos homens do que dos próprios crocodilos. Você não viu o engenheiro outro dia amarrou o cachorro dele para castigar o cachorro no carro e saiu em velocidade? Não pode animal é que estava no volante, né? Nossa, quanta pergunta. Mas vamos lá. Eu me atrapalhei aqui, ó. O Daniel Cavalcante, ele faz um agradecimento. Ele está agradecendo a você. Estou fazendo tratamento de saúde, a qual tenho que tomar antibiótico em uma ampola todos os dias lá na UPA do Ipiranga. Quero agradecer o secretário e toda a equipe médica, enfermeiras, porteiros e equipe administrativa pelo carinho e competência em que sou tratado. Isso é gostoso, né? Daniel, o nosso prazer é ouvir você falar isso, viu? O Daniel realmente foi politizada. Foi um grande acerto, professor. O projeto das UPAs na nossa cidade, nós implantamos 4 UPAs, foi um grande acerto, tem atendido muita população. Há uma coisa que é inquestionável, nós ampliamos enormemente o acesso das pessoas ao sistema público de saúde, através do projeto das UPAs. A Glória do Meridota, claro que você não vai poder responder isso, ela já está botando o carro na frente dos bois. Ela fala: doutor, eu gostaria de saber se a prefeitura pegar o hospital de base, os funcionários serão contratados. Existe um comentário que no fim do ano a FAMESP vai mandar todos os funcionários embora. Como eles ficam?
Veja, ali nós temos funcionários, eu acho que com bastante tempo de casa, que tem experiência, quer dizer, não há nenhuma razão para se fazer reformulações completas desse quadro. Como o senhor disse, professor, não dá para a gente dizer nada a respeito, nós não tratamos de nenhum detalhe a respeito desta questão. Mas eu acredito que esse comentário se deva a uma questão que foi tratada quando o hospital foi passado para a FAMESP. Se fez um acordo no Ministério Público do Trabalho de que as pessoas teriam estabilidade por 1 ano. E esse 1 ano vai vencer no final do ano. Isto não quer dizer que ao terminar o acordo todo mundo vai ser demitido, né? Acho que não. Acho até que a FAMESP já se adaptou com os profissionais lá e acredito eu, não posso aqui falar pela FAMESP, mas acredito eu que não vai ter grandes mudanças nisso. Não, o Daniel elogiou o pronto atendimento do Ipiranga. O Reginaldo critica o da Vila Independência. Ele fala assim: a prefeitura entra na justiça para valer os direitos do cidadão. E por que a prefeitura também não faz valer o direito dos mesmos? Por exemplo, remédios e unidades que ofereçam atendimento digno, como o posto de saúde da Independência. A secretaria está temporária de dengue? Está? Está temporária de dengue? Acho que ele está querendo dizer que está... Ficou muito claro. Acho que ele está querendo dizer que para a secretaria estar com dengue, a secretaria Reginaldo, de saúde. né? É o Reginaldo. De qualquer maneira, viu, Reginaldo? De qualquer maneira, você tem absoluta razão. Mas reclamam desse pronto-socorro do Ipiranga, hein, Fernando? Com toda razão. É a unidade que ficou lá agora como unidade básica, né? Funciona na regional da Secretaria de Administrações Regionais, da SEAR. E é um local, e eu sempre faço aqui um agradecimento à compreensão da população e um agradecimento aos nossos servidores que lá trabalham. O local é difícil mesmo, é um local pequeno, improvisado, tem todos os defeitos possíveis. Não tinha nem banheiro, fizeram agora? Não, tá com problema também na área de banheiro. Agora, professor, veja bem, aquilo lá ficou uns 3 anos do governo, antes do Rodrigo entrar, nós passamos um governo inteiro e nós não conseguimos dar uma solução, e eu vou explicar por quê. Ali vai ser construída uma nova unidade. Nós reconhecemos há muito tempo essa necessidade. Nós fizemos uma licitação, professor, em 2011, daquela unidade. Nós licitamos a obra, aí nós tivemos problema, várias questões de negociação com a construtora com dificuldade de assinar a ordem de serviço para começar a obra. Nós refizemos, discutimos, enfim, não deu certo. Eu acredito que por um gesto inadequado da construtora, da empreiteira. Às vezes a gente tem problema, não é só o poder público que tem problema, às vezes o problema está fora do poder público. Nós fizemos o distrato desta obra, estamos chamando o segundo colocado e pretendemos ainda este ano começar a obra para construir lá uma nova unidade. Então, Reginaldo, veja, não é que a gente não está preocupado com isso. Nós não tivemos as soluções dentro dos princípios do poder público para que a obra estivesse já concluída. Ela foi licitada, para você ter uma ideia, Reginaldo, junto com aquela que está sendo construída, que está sendo terminada agora no Jardim Jussara, junto com a da Vila Dutra, junto com a do Meridota. Todas essas estão sendo entregues. Esta aí não está sendo entregue porque teve essa problemática. O Pedro Valentim, ele fala: secretário, a entrega de remédios da Rede Municipal de Saúde continua na Rua 15 de Novembro, o que causa alguns transtornos para muitos populares. Por que não voltar à descentralização e esses remédios serem entregues nos bairros como era antes? Não, ele está sendo entregue, viu, Pedro? Está sendo entregue nos bairros. Na verdade, as pessoas, existe nisto um fato, um pedaço disso é um fato e um pedaço disso é boato. O fato é o seguinte: nós concentramos ali na Rua 15 de Novembro, aliás, vai mudar, nós já estamos vendo um outro local que ali ficou realmente muito pequeno, e está vencendo agora o aluguel daquele local, nós estamos vendo outro. Mas ficou ali concentrado medicamentos que eram distribuídos no núcleo de saúde centro, no ambulatório de saúde mental, e por uma questão da reforma da Falcão,
do núcleo de saúde da Vila Falcão. Só esses 3 locais. Esse é o fato. Aí, em função disso, disseram assim, olha, a secretaria agora não distribui mais remédio em lugar nenhum, só lá na 15 de novembro. Não é verdade. Se for lá no Beija-Flor, por exemplo, vai estar distribuindo remédio no Beija-Flor. Na Nova Esperança, Godoy, onde tem núcleo, está distribuindo medicamento. Então, ele ainda está descentralizado em todas as unidades. Nós temos um projeto para implantar 5 unidades de assistência farmacêutica na cidade. Por que não deixar do jeito que estava antes? Muito simples, porque quem fazia isso era o pessoal de enfermagem, que não tem qualificação na área farmacêutica. E a disciplina hoje, técnica, não permite mais que seja feito pelo pessoal de enfermagem. Tem que ser feito pelo pessoal da área farmacêutica. Então nós estamos junto com o Conselho Regional de Farmácia, desenvolvemos um projeto para fazer não só a descentralização dessa atividade, mas que todas as unidades concentrem todos os medicamentos e isso seja distribuído por quem é gente qualificada para fazer isso. O Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis, ele sempre mandava que fazia anos que ele queria tirar uma endoscopia e não conseguia lá. Professor Duda, boa tarde a todos. Só para informar, consegui fazer um exame de endoscopia, depois de ficar 2 anos de espera. Consegui pelo AME. Doutor Fernando, eu acho que o senhor está enxugando gelo. Às vezes eu também tenho essa sensação, viu, Tadeu? Eu tenho a sensação de que a quantidade de esforço que eu faço tem uma resposta muito pequena, né? Que é o que a gente costuma chamar de enxugar gelo. Mudar o sistema de saúde é muito difícil, né? Eu, se fosse, assim, não fosse uma questão que eu tenha pego com tanto compromisso, e compromisso com a população de Bauru, compromisso com o prefeito, eu já teria deixado essa atividade há tempos, porque às vezes a gente deita na cama e desanima, fala, puxa vida, eu fiz tanto esforço e não consegui. Então, por exemplo, essa questão da endoscopia, eu já tinha falado várias vezes aqui, fico feliz do senhor ter conseguido fazer, mas tinha falado várias vezes, é uma das áreas críticas. Esta é uma das áreas que eu falei inicialmente, professor, que a gente quer pegar desde já. É coisa hoje feita no ambiente hospitalar, a gente quer pegar para a administração municipal, isso hoje não é administrado pelo município, quer pegar na administração municipal para ver se a gente ganha agilidade nessa área. Mas esta transformação é lenta, é demorada. O problema com o hospital de base está aí faz 3 anos, quer dizer, e vai ficar mais um tempo, porque até reformar o hospital, colocar ele em condições mesmo. Mas se a gente, num prazo aí de 10 anos, conseguir transformar o sistema de saúde de Bauru para uma outra realidade, a gente já vai ter cumprido a missão. O Evandro, do Jardim América. Como ficou o caso daquele médico que recebeu mais de 100 mil reais no mês? E como vocês querem incentivar os médicos a prestarem concurso na prefeitura se um ganha 3 e o outro ganha mais de 100 mil reais? Não, veja, eu já expliquei aqui num outro programa a questão do médico de 100 mil reais. O que aconteceu com esse médico foi que aqueles 100 mil reais, ele foi um médico que se aposentou. E aqueles 100 mil reais era o último pagamento dele na prefeitura, onde havia o pagamento de uma quantidade enorme de licenças-prêmio. Né? Cada licença-prêmio, cada 5 anos que o servidor trabalha, isso é uma questão da lei, cada 5 anos que o servidor trabalha tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Não é? Então o sujeito que trabalhou 35 anos e nunca tirou uma licença-prêmio vai ser 7 vezes 3, 21 meses de licença. E ele recebeu isto acumuladamente na época da aposentadoria, também é uma coisa prevista em lei. Mas as coisas todas que se recebe na época que se aposenta, férias, que eventualmente não tenha tirado e tudo mais. Então, aquilo não é o salário do médico. Não adianta comparar os 100 mil, né, com... hoje um médico ganha cerca de R$ 3.800 por 20 horas no inicial na secretaria. E ganha outras coisas, que ele pode agregar no salário dele. Não é só isso que ele ganha. Mas, enfim, não dá para comparar os 100 mil com os 3 mil. Esse 100 mil tem outra explicação. Aquilo não foi o salário do profissional. É muito difícil quando a gente pega valores assim, fatos isolados, e discute sem saber exatamente o que tem por trás dos fatos. Às vezes as coisas são discutidas dessa maneira. Então, neste caso, a explicação é essa. Então, o que aconteceu com isso? Nada, absolutamente nada. Era uma situação absolutamente irregular e não tinha nada de errado neste processo. A Estela da Vila Souto
Ela faz uma pergunta interessante, também gostaria de saber. Doutor Fernando, tem algum médico atendendo em Bauru e que faça parte do programa Mais Médicos do governo federal? Não tem, professor. Lamentavelmente não. Não tem. Nós inscrevemos a cidade no programa Mais Médicos. Existe hoje uma posição de todos os secretários municipais de saúde do Brasil de apoiar o programa Mais Médicos. Nós precisamos mesmo de mais médicos na nossa realidade. Não é? Nós temos dificuldade, todo mundo acompanha aqui em Bauru, como é difícil a gente absorver profissionais médicos. Esses médicos dos Mais Médicos, é importante falar isso, eles não são para trabalhar em qualquer local, eles são específicos, principalmente os que são chamados de intercambistas que vêm de fora. É específico para atenção básica, então, por exemplo, ele não pode atender na UPA, fazer essas coisas, ou ir para o hospital, é para atenção básica, e nós gostaríamos de ter esses profissionais, seria uma coisa importante. Nós inscrevemos a cidade, mas nós não tivemos, não fomos contemplados, e eu acredito o seguinte, o Brasil precisa de, o levantamento que foi feito, 13 mil médicos precisaria, num primeiro momento, no Brasil. Neste processo que nós tivemos, alocou 1.000 e poucos médicos. Então, embora a gente que está aqui ache que Bauru tem condições que precisam ser corrigidas, outros locais do país são situações dramáticas, não é? Então, esses locais estão sendo atendidos na frente. Fernando, mais alguma coisa? Professor, agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Eu sou uma pessoa que sou um entusiasta da discussão das questões de saúde, né? E um entusiasta do que faz a TV Prevê na nossa cidade, que é discutir as coisas com clareza, transparência e levando a informação mais consistente para a nossa população. Então sempre fico muito grato de estar aqui. Obrigado, viu, Fernando? Um abraço, viu, professor? E a TV Prevê tem um carinho muito grande por você, porque sabe que você vem quando chama, quer seja um momento propício, quer o momento seja negativo. Já te chamei em semana que morreu mais de uma pessoa em pronto-socorro, você vem. E a gente vê que você coloca o coração, como agorinha mesmo, a pergunta aí do enxugando gelo, e eu fiquei até emocionado, que estou perto de você aqui, de ver a maneira triste que você respondeu. Tem hora que eu acho que eu estou mesmo enxugando gelo. Eu acho que se o homem público tivesse esse caráter e essa transparência, o país seria outro, viu, Fernando? E você tem todo o carinho da TV Prevê, viu? Tá? Obrigado, professor. Bom, hoje nós perdemos um grande jornalista, uma grande pessoa, um grande bauruense, e a cidade fica mais pobre. O nosso querido Sica, dessa família maravilhosa, que é a família de comunicadores Simonetti, passa para o outro lado, mas a sua memória sempre ficará aqui, e o carinho que o Sica sempre mostrou para a comunidade bauruense jamais será esquecida. Eu li até no Facebook as palavras que você escreveu para o Sica, uma grande pessoa que vai embora, né, Fernando? Uma grande pessoa. Eu até escrevi isso, né? Que ele sempre me pareceu uma pessoa muito sábia, né? Ele tinha a humildade dos sábios, né? E Bauru vai sentir muita falta dele. Não tenha dúvida. Meus pêsames para a família e o barco tem que ser remado, né? E a família continue sempre sendo a família vitoriosa, empreendedora, dinâmica, que é a família Simonetti Bauru. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.